Boa noite, pessoal. Meu nome é Karen. Eu sou monitora aqui do Observatório de Ectrixil e hoje nós estamos fazendo nossa primeira live. Essa live nós falaremos sobre a oposição do planeta Marte, essa oposição está ocorrendo hoje. Bom, eu não estou sozinha, por trás estão todos os outros monitores. Seria interessante, se você tiver alguma dúvida, que você pergunte no final e que entrarão outras pessoas também para ajudar a responder. Tenho maiores informações. Aqui eu deixei o QR Code, vocês encontram esse QR Code e vai direcionar vocês até a página do observatório. E aí vocês conseguem ter mais informações sobre a Semana Marciana e também sobre as demais atividades do observatório. Vamos lá. Antes de começar, eu gostaria de relembrá-los que essa semana, na sexta-feira, a gente vai ter uma transmissão, né, imagens através dos nossos telescópios, o refrator Grube. Nós estaremos fazendo uma live, então, uma transmissão na sexta-feira, que vocês vão conseguir ver o planeta vermelho. No sábado, nós teremos uma palestra com a monitora Giovana, e ela vai falar sobre o que sabemos de Marte. Então, todos estão convidados, a palestra dela ocorre às 20 horas, e a observação também a partir das 20. Vamos lá. Para falar sobre a oposição de Marte, a gente tem que entender algumas características. Essas características, a gente faz uma comparação com a nossa Terra, certo? Aqui nós temos algumas informações que são relevantes para que a gente possa entender um pouquinho mais, ou compreender um pouquinho mais do fenômeno que está acontecendo hoje. Bom, aqui eu tenho alguns números, né, no caso da Terra, em comparação com Marte. Por exemplo, o raio, né, da Terra, é esse valor que nós temos aí. Marte, então, teria metade, né, do raio da Terra. A rotação dos dois planetas é bem parecida. Agora, a translação já nem tanto. Marte demora mais que o dobro para percorrer, dar uma volta em torno do Sol. A temperatura média também desses planetas é bem diferente, então Marte é um planeta bem gelado, ele também é quente, mas gelado, tudo isso devido à sua atmosfera. Nós temos aí a distância, né, que eles estão do Sol. A quantidade de satélites naturais. Marte tem 2 satélites, Phobos e Deimos. A obliquidade de cada planeta. Isso significa, então, o quão ele está deitadinho em relação ao Sol. Então, no caso, Marte, ele tem estações do ano devido a esse valor, né, dessa obliquidade. Aqui nós temos a massa da Terra. É interessante comparar com a massa de Marte. Esse 10 a 24 é uma notação científica e é importante orientar, né, que são 24 zeros, esse valor, depois 24 zeros. A atividade, a força gravitacional de cada planeta, a composição da atmosfera, a pressão. Os 2 planetas nós encontramos água. No nosso planeta a gente sabe que tem vida e, a princípio, Marte, por enquanto, não se encontrou nenhuma evidência de vida, mas estamos em busca. Bom, a partir dessas informações, né, que são interessantes, mas que serão mais abordadas na palestra de sábado, nós podemos dar continuidade a o que vamos saber hoje sobre a oposição de Marte. Para falar um pouquinho sobre a oposição de Marte, nós temos que falar sobre Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi um astrônomo polonês e ele foi o pai do heliocentrismo. O que significa heliocentrismo? O Sol no centro e os outros planetas ao redor desse Sol. No caso, uma estrela no centro e ao redor dessa estrela, né? No caso, estariam os planetas orbitando. O homem sempre desejou descrever o movimento que os astros executavam no céu. Então, é importante para a gente saber sobre a oposição, esse fenômeno acontece com planetas exteriores. É importante a gente saber disso, né? Entender isso. Mais para frente, nos slides à frente, eu vou explicar
por que esse fenômeno só acontece com planetas exteriores e o que é planetas exteriores. Bom, é interessante a gente falar porque aqui Nicolau Copérnico, ele deduziu o heliocentrismo, mas ele falou que as órbitas eram circulares. É muito importante a gente entender que se as órbitas fossem perfeitamente circulares e concêntricas e coplanares, a distância da Terra ao planeta, em qualquer oposição, seria a mesma. Então, a gente sabe que isso não é verdade. Então, que as órbitas não são, né, perfeitamente circulares. Elas são muito próximas a ser um círculo, mas não chega a ser um círculo perfeito. Então, a gente tem aqui a distância, então a gente sempre teria, no caso, oposições iguais, seriam sempre o mesmo tipo de oposição, que não é que ocorre, a gente tem dois tipos aí de oposições, as afélicas e as periélicas, que eu vou explicar mais para frente o que é isso. Para falar também sobre Marte, a gente tem que falar que a primeira observação de Marte com um telescópio foi feita por um astrônomo italiano, que foi Galileu Galilei. Ele foi o primeiro a ver, no caso, né, observar o planeta Marte através de um telescópio. Nessa época já se sabia que Marte não era uma estrela, e sim um planeta. Por que se sabia disso? Devido a isso. Marte no céu, ele faz laçadas, é como se ele estivesse seguindo um caminho, então ele anda sobre as constelações e aí ele volta para trás. Então, esse voltar para trás nós chamamos de movimento retrógrado. Como vocês podem ver na imagem a seguir, que foi na oposição de 2009, Marte ele dá essa laçada, essa volta, como se ele voltasse para trás e depois continuasse. Devido a esse movimento, eles já sabiam que Marte não era uma estrela, né? No caso, era um planeta. E é interessante falar nas oposições, quando ela ocorre, o planeta ele sempre vai surgir no lado leste, então, enquanto o Sol está se pondo no lado oeste, certo? Bom, para falar um pouquinho sobre essas laçadas, né, uma pessoa que defendia vários outros tipos de mecanismo e não aceitava por si só o heliocentrismo, que o heliocentrismo explica muito bem esse movimento de laçadas, é o Tycho Brahe. Tycho Brahe é um astrônomo dinamarquês, perdão. Ele estudou principalmente as fases da Lua. Além disso, ele também conseguiu calcular com muita precisão a posição de Marte. Então, ele sabia onde Marte iria estar, onde ele iria passar, porque ele conseguia ter esses dados. Além disso, Tycho conseguiu compilar muitos dados que mais tarde ajudou Kepler a descobrir uma harmonia celestial entre as órbitas dos planetas. Então, a gente sabia aí, mais tarde, Kepler veio a descobrir que aquela questão que eu tinha falado para vocês, de não ser um círculo perfeito, né? E sim uma elipse. Mas nós vamos entrar nisso, vamos abordar o que é isso, né? Agora, falando de Johannes Kepler. Johannes Kepler foi um astrônomo alemão. Ele é considerado o pai da mecânica celeste e ele elaborou 3 leis que são conhecidas como as 3 leis de Kepler. E, a partir dessas 3 leis, a gente sabe que Marte tem uma órbita elíptica e ele está girando em torno do Sol, assim como a Terra. Essas 3 leis, uma delas fala que a gente vai ter uma elipse, e essa elipse ela tem 2 focos, né? A estrela vai estar num desses focos. E aí, aqui a gente consegue descrever muito bem. Então, a primeira lei é a lei das órbitas. A lei das órbitas, ela afirma que a órbita do planeta sempre vão ser elípticas, né? Sempre vai estar numa elipse. E o Sol ocupa um dos focos. A segunda lei de Kepler é basicamente assim, que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Então, a área de um é igual à área de outro. E a terceira lei, que é importante, é a lei dos períodos, que a razão entre T2 e R3 tem exatamente a mesma magnitude para todos os astros que orbitam a estrela.
No caso, o T seria o período de translação em torno do Sol e a distância média entre os planetas, que sempre vai ser 1, independente do planeta do sistema solar. Lembra que eu havia falado para vocês que Kepler, ele deduziu, então ele falou que o Sol vai estar em um dos focos e que a primeira lei, né, dele é que, no caso, os planetas estão numa elipse, não num círculo. Aí tem 2 pontos que são muito importantes a gente aprender aqui para a gente poder entender o tipo de oposição que está acontecendo com Marte hoje. Nesse caso, nós temos aqui o periélio. Periélio significa que está perto do Sol. Hélio vem da mitologia grega, né, greco-romana, que significa o deus Sol, por isso Hélio. Então, periélio perto de Hélio. Afélio, afastado do Hélio. Fica um macetinho aí para vocês. Então, retomando, Kepler demonstrou que as órbitas são elípticas e existe um ponto em que os planetas estão mais próximos do Sol. Esse ponto chamamos de periélio e quando está mais afastado, chamamos de afélio. Precisamos, né, abordar aqui um ponto muito importante, que é a excentricidade. O que significa isso? Falando de uma forma bem simplista, é o quão próximo de um círculo minha órbita pode ser. Então, quanto mais próximo de 0, mais circular é minha órbita. Então, quanto maior é esse número, mais excêntrico, no caso, será a minha órbita. Então, a excentricidade, ela contribui para que o planeta tenha diferentes oposições. Então, se ele for um planeta muito excêntrico, as oposições serão diferentes com ele. Para falar um pouco sobre as oposições, nós temos que entender configurações planetárias. Essas configurações planetárias são as posições especiais do sistema Sol, Terra, planeta. O que eu estou falando o que é uma oposição? Uma oposição nada mais é que um alinhamento entre o Sol, a Terra e o planeta, sendo que os planetas podem ser inferiores. Quando falamos de planetas inferiores, são órbitas internas, então que estão antes da Terra. E, no caso, superiores ou exteriores, são planetas que estão após a Terra. E é nesse caso que a gente tem as oposições. No caso aqui, há várias configurações planetárias. O que a gente está vendo hoje são as oposições que ocorrem com planetas superiores. Aqui eu coloquei uma imagem para falar para vocês entenderem o que é uma oposição. Quando alguém pergunta o que é uma oposição do planeta, é um alinhamento entre Sol, Terra e Marte. Então, nós conseguimos ver o planeta a noite inteira. Eu vou falar isso mais para frente, mas eu gostaria de colocar aqui o que acontece. Quanto mais próximo o nosso planeta está da estrela, mais rápido ele gira. Quanto mais distante, mais devagar. E aí, quando há um alinhamento, no caso dos planetas, a gente tem a oposição. Então, seria a melhor hora para se observar esse planeta, que nem vai ocorrer agora. Alinharam, temos aí uma oposição. Então, os planetas nem sempre estão no mesmo movimento, por isso a gente tem períodos de translação diferente. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, onde a gente consegue ver o sistema solar, na verdade, metade do sistema solar até Marte, e aí é interessante vocês observarem uma coisa. Quando vocês olham para a Terra, a parte que está escura na Terra, a parte que é noite na Terra, está voltada para a face de Marte, que está sendo totalmente iluminada. É exatamente isso. Quando a gente tem uma oposição, a face inteira de Marte está sendo iluminada para a parte que não está sendo iluminada na Terra, que é noite. Por isso que a gente consegue ver muito bem numa oposição. Por isso chamamos, né, de oposição. O planeta está oposto à estrela. No caso, o que está acontecendo aqui está oposto ao Sol. E aí, para a gente entender, como eu já havia falado, que existem 2 tipos de oposições, que nós temos as oposições periélicas e as oposições afélicas.
As posições perihélicas é quando coincide de nossa órbita estar no nosso periélio e também a órbita do planeta Marte está no periélio dele. As oposições afélicas coincide de nosso planeta estar no afélio, junto com o planeta Marte também estar no afélio deles. Se surgir eventualmente dúvida, vocês podem deixar lá que depois a gente vai respondendo. A oposição de Marte ocorre a cada 2 anos e 50 dias, ou aproximadamente 18 meses. Oposição, esse nome é visto porque daqui da Terra, Marte surge no lado oposto do Sol, logo sua face se encontra totalmente iluminada. Como eu falei, por ser noite aqui, a parte que não está sendo iluminada está voltada para a parte iluminada de Marte, então uma face inteira. As oposições mais favoráveis ocorrem quando Marte se encontra no periélio, porque ele está mais próximo do Sol e, eventualmente, nós também estamos mais próximo do Sol e pode ocorrer dos planetas ficarem com uma distância mínima. Características da oposição. A melhor observação, né? O planeta fica mais próximo da Terra. A que está acontecendo hoje, cerca de 62 milhões de quilômetros só, e se encontra na constelação de Peixes. O brilho máximo, então, esse brilho vai estar numa magnitude de menos 2,62. Pode ser que aqui muita gente não compreenda e não entenda o que é magnitude. Magnitude, nós, na astronomia, usamos isso, né? Quanto mais negativo, mais brilhante o astro é no céu. Quanto mais positivo, menos brilho tem no céu. Entenderam? Então, aí a gente tem menos 2,62, isso significa que o astro está bem brilhante. Quanto mais negativo, então essa é uma escala que surgiu na Grécia, tá? Falando um pouquinho de uma maneira simplista e rápida sobre magnitude. O planeta nasce assim que o Sol se põe. E logo o mesmo, ele se põe assim que o Sol nasce, nos dando a noite inteira de observação. Observar também, uma das características da oposição, e nós gostamos muito, é que conseguimos observar de uma maneira melhor, né, as calotas polares e os satélites de Marte. E esses satélites são Phobos e Deimos. Aqui eu coloquei uma imagem que eu retirei do Stellarium, e aí vocês podem ver Marte, e ele se encontra na constelação aí de Peixes. Então, se a gente olhar lá para o nosso horizonte leste, ele nasce lá, surge lá e fica durante a noite inteira. Aqui eu coloquei mais uma imagem sem os desenhos das constelações, e aí a gente consegue ver que tem outras estrelas que brilham também, são bastante brilhantes, e Marte está muito mais visível do que elas. Agora, vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades. Por exemplo, quando as oposições acontecem em agosto, setembro, outubro, sempre serão oposições perihélicas. Nós sabemos disso por conta do período sinódico dos planetas. O período sinódico dos planetas é o movimento em que ele leva, né, para girar em torno do Sol junto com o outro. Então, quando coincide, sempre vai ser nessa época. Entre fevereiro e março, as nossas oposições são sempre afélicas. É importante falar que nas oposições afélicas, o brilho é um pouco maior do que a estrela Sirius. Isso significa o quê? Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno, porque a estrela mais brilhante é o Sol. Mas no céu noturno é Sirius, então ele fica um pouquinho só mais brilhante. As oposições desse ano, Marte, ele é o quarto astro mais brilhante no céu. Ele só fica apenas atrás do Sol, da Lua e de Vênus. A quarta oposição sempre é ocupada pelo planeta Júpiter. Mas como ele está em oposição, ele fica mais brilhante, está mais próximo da Terra, então a gente consegue ver ele com um brilho aí muito mais alto do que o normal.
Aqui eu coloquei algumas curiosidades para vocês. Por exemplo, no dia 27 de agosto de 2003, foi a maior aproximação que a gente teve. Então, Marte, ele, em 60 mil anos, foi, no caso, né, a maior aproximação entre Marte e a Terra, em torno de 55 milhões de quilômetros. Isso, Marte foi o objeto astronômico mais brilhante nessa época, só não foi mais do que a própria Lua, mas ele estava bem brilhante. E a distância também, no dia 13 de junho de 2001, foi uma distância mínima de 68 milhões de quilômetros. Eu gostei de enfatizar essa informação porque a observação, a oposição que nós temos tendo hoje, esse número está sendo um pouco menor do que em 2001. Aí, eventualmente, pode surgir uma dúvida, vocês podem perguntar, tá, mas quando pode acontecer de novo essas oposições? Aqui tem uma tabela que ela fica disponível na internet quando você vai pesquisar. Até 2035, quando ocorrem essas oposições, né? A época, e aí a gente consegue saber qual o tipo de oposição é. Lembra por conta dos meses, se é periélica ou se é uma oposição afélica. Sendo que seria mais interessante observar as oposições periélicas, que é o que está ocorrendo hoje. Bom, para finalizar essa live, bem rápido, de uma maneira simplista, vamos falar o quê? Que ocorre hoje, né, 13 de outubro, terça-feira de 2020, o maior brilho, então, Marte apresenta seu maior brilho, que é aquela questão que eu falei para vocês, da magnitude de menos 2,62. É considerado uma oposição periélica, então está perto um do outro. Marte, então, estará a cerca de 62 milhões de quilômetros da Terra. Bom, agora eu vou abrir para dúvidas. Então, provavelmente vai entrar outros monitores aqui. Que se surgir dúvida, vocês podem perguntar. Eles vão orientar e vão me ajudar a responder. Eu peço que todos fiquem aqui, porque talvez a gente tenha uma surpresa para vocês. Só um minuto. Deixa eu só tirar aqui. Peraí. Pronto. Bom, eu não sei se surgiu alguma dúvida. A Josi e a Bruna estão aqui. E a Giovana também, para ajudar a responder. Olá, pessoal. Bom, não apareceu nenhuma dúvida por aqui, mas se alguém tiver qualquer dúvida relacionada à Semana Marciana, à oposição de Marte, podem enviar para a gente no próprio site do Observatório ou no nosso Facebook, Instagram. Aproveitem para acompanhar todas as nossas redes e que a gente vai responder. Mesmo não estando ao vivo, em algum momento a gente responde. Nossos monitores estão sempre atentos às sugestões e a tudo que vocês falam. E foi para isso que foi realizada essa Semana Marciana Online. Desde que o Observatório surgiu, sempre houve esses eventos relacionados à oposição de Marte. E esse ano, por conta da pandemia, infelizmente não pôde acontecer presencialmente. Mas trouxemos para vocês de qualquer forma. Então, estaremos à disposição. Se tiverem alguma dúvida, é só enviar em qualquer um dos nossos canais. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que Marte estará visível o mês inteiro. E ele é visível a olho nu. Então, se a gente olhar o céu, a gente vai conseguir ver um ponto brilhante, como se fosse um rubi, e conseguimos enxergar ele durante o mês inteiro de outubro. Mas, no caso, a maior magnitude se encontra hoje.
Pessoal, a gente tem algumas perguntas. Deixa eu vir na primeira aqui. O André Romero perguntou quanto tempo demora uma viagem até Marte. André, a viagem até Marte, ela só é feita nesse período de máxima aproximação, como a Karen disse, tá? É mais viável. Você gasta menos tempo, tá? Para chegar até lá. Hoje, os nossos meios mais rápidos de chegar lá, a viagem dura cerca de 6 meses, tá bom? Isso depende muito do veículo usado, mas, em média, hoje a gente consegue chegar em Marte em 6 meses, tá bom? Tem mais uma aqui que o pessoal está perguntando, Marcelo Trindade, se a gente vai disponibilizar imagens, né, de Marte. Então, oficialmente vai ser na sexta, né? Isso. E hoje, quem sabe a gente tente um teste. Um pequeno teste hoje. Tem uma dúvida aqui também do Nicolas Ike. Uma curiosidade, na situação de hoje, a Terra seria vista de Marte? Sim, ela seria. Assim como Marte está bem voltado para a Terra, é a mesma coisa. Só que o que acontece? A gente tem o Sol ali atrapalhando, né? Ali na frente. A gente consegue ver melhor um planeta se ele está numa órbita para dentro da nossa, se ele estiver mais afastado do Sol. Então, você consegue observar a Terra, ou se você fosse Marte, você conseguiria observar a Terra ou no nascer do Sol ou no pôr do Sol, assim como acontece com Vênus, que a gente também conhece como estrela d'alva aqui. Mas a Terra estaria no Sol, no céu o dia inteiro. O que trabalharia na observação seria o Sol mesmo. Bom, o Júlio Maia, ele perguntou a diferença entre a gravidade da Terra e Marte. Júlio, é muito interessante essa pergunta, mas eu vou falar para você voltar no sábado, que a Giovana vai estar falando exatamente sobre essas características. Então, ela vai estar falando mais aprofundado e de uma maneira muito mais refinada do que se foi abordado hoje. Então, fica aí para você uma curiosidade para você poder voltar. O Leandro Lima perguntou se existe mesmo água líquida em Marte ou só gelo. Eu vou falar um pouquinho disso também no sábado, tá? Mas a resposta, assim, para você ficar com a curiosidade, é que depende, tá? Vou falar um pouquinho também no sábado. Aí a gente vai apresentar um pouquinho sobre as curiosidades a mais de Marte, né? Se tem água ou não tem, se tem vida ou não, o que a gente está procurando lá, o que a gente tem nosso lá, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no sábado, tá bom? Eu vi que o Marcelo também perguntou se... pode falar, Joana. Perdão. O Marcelo Trindade, ele agradeceu, né? Nós temos respondido a pergunta dele e perguntou se teremos esses eventos com outros planetas também. A ideia é bem legal. Infelizmente, para esse ano não dá mais para ter, porque todas as oposições desse ano já foram. E que é a situação que melhor dá para observar o planeta, como a Karen disse. Mas podemos fazer outras atividades para vocês. Por exemplo, quem acompanhava sempre o observatório sabia que todos os sábados tinha palestra. Se vocês quiserem que a gente continue fazendo mais palestras ao vivo aqui para vocês, comenta aqui no nosso Facebook ou no nosso Instagram o que você quer. Se você quer mais palestras, se vocês... que temas, se vocês preferem de dia de semana ou de fim de semana. Com toda essa situação muito nova, nós ainda não sabemos como atingir o público corretamente. Mas se vocês quiserem, a gente faz. Só comenta aqui embaixo que a gente pode fazer várias atividades que
que vocês estiverem interessados. Podem mandar sugestões de tema, que a gente pode fazer outras atividades, sim. Até que isso foi um piloto, né? Pode ir. Perdão. Pode falar. Só assim, a gente vai fazer uma oficina. Em breve a gente deve postar mais alguma coisa sobre isso. E é bem isso também, se tiver possibilidade, se quiserem, às vezes, se der certo as transmissões com as imagens do telescópio mesmo, se vocês tiverem interesse também, ou para algum planeta, para a Lua, dá para a gente tentar. Pessoal, Marcelo Trindade perguntou que detalhes de Marte a gente consegue ver com os telescópios que a gente tem. Marcelo, com telescópios, vamos dizer assim, caseiros, né, telescópios mais simples, não aqueles de pesquisa, por exemplo, os que ficam no Chile, que são telescópios imensos, mas telescópios acessíveis, por exemplo, como os do observatório, tá? A gente consegue ver partes da superfície de Marte um pouco mais escuras, e aí essas partes um pouco mais escuras da superfície são os relevos, tá bom? Partes mais altas e mais baixas ali da superfície marciana. Dependendo da condição ali de visualização, a gente consegue ver uma manchinha branca no polo de Marte, que são as calotas polares dele, tá? Esses são os dois principais detalhes que a gente consegue notar daqui. É importante enfatizar isso também, Gi, que relacionado ao tipo de oposição. Por ser uma oposição periélica, nós conseguimos ver perfeitamente, dependendo, né, do instrumento óptico, claro, as calotas polares. Nas últimas oposições que tiveram, não foi muito legal de ver, mas porque foram oposições afélicas. Então, não dá para ver muito detalhe os relevos, como a Giovana havia mencionado. Perdão, Gi. Um outro fator que também pode influenciar no que a gente consegue observar é que não depende só da Terra. Assim como aqui na Terra, às vezes você não consegue ver detalhes de relevo por fatores da nossa atmosfera, como, por exemplo, as queimadas, em Marte acontece um fenômeno que são as tempestades de areias. Então, já teve casos de ter uma tempestade de areia terrível durante uma posição e essas areias ficarem suspensas na atmosfera de Marte, e com isso a gente não consegue observar detalhe praticamente nenhum, só algumas pequenas variações de coloração mesmo. Até há 2 anos atrás eu acho que essas tempestades acho que ficaram desde o final de maio, né, até setembro, então não dava para ver realmente grande coisa. E tem uma pergunta aqui do Leandro Lima, né? Ele pediu sugestões para a gente recomendar equipamentos, né, para amadores. A gente até poderia fazer um post, uma palestra sobre isso. E daí ele perguntou depois se era possível ver Marte com um binóculo para astronomia. Mesmo um binóculo normal mesmo, você já conseguiria ver Marte ali, você consegue ver ele a olho nu. Então, eu teria que olhar agora com um binóculo para realmente ver se estaria dando para ver assim, alguns detalhes, tipo isso da calota, alguma coisa assim. Mas dá para ver. Que depende muito do lugar onde você tem que observar, tá? Você vê pequenas, tem que ir no lugar, você tem que ir no lugar escuro para observar. E com o binóculo, como ele não tem uma ampliação muito grande, você tem que tentar a detalhes como variação na coloração da superfície do planeta. Então você pode ver uma manchinha branca, que vai ser a calotinha, né, de gelo. Você pode ver uma região um pouco mais escura, que é vales, mas isso é o que você vai conseguir ver com um binóculo que tenha uma resolução legal. Mas para telescópio, às vezes a gente consegue ver isso bem definido. Infelizmente, esse ano não vai dar para ver ao vivo com os nossos olhos, mas nós vamos transmitir na página do observatório. Sexta-feira, hein?
Não se esqueçam, sexta-feira, sextou. O Leandro perguntou novamente se é possível observar com binóculos de astronomia. Sim, é possível observar. E tudo depende também do local onde você está. Tem que ser um local propício para observação. Então, sem iluminação, né, sem poluição luminosa. Isso é um detalhe muito importante. Temos mais perguntas? Pessoal, só lembrando que, como a gente falou, Marte vai estar visível o mês todo aí. Se vocês olharam no céu algumas semanas atrás, vocês também estava dando para ver ele, tá? Não é só hoje, certo? A gente vai fazer observação na sexta-feira. Sexta a gente vai fazer uma live com observação de Marte. A gente vai trazer um pouquinho da imagem dele aí para vocês. Claro que também depende de condições climáticas aí, tá bom? Mas a nossa intenção é tentar fazer essa live mostrando a imagem para vocês. Mas tentem observar ele, mesmo quem não tem um telescópio, não tem um binóculo, alguma coisa. Você consegue ver ele a olho nu e ele está realmente muito bonito no céu. O brilho dele está bem intenso, é bem bonitinho de ver, mesmo a olho nu. Uma coisa importante, eu apareci para lembrar vocês, né? O feedback de vocês é muito valioso para a gente, então, por favor, vão pedindo mais temas aqui para a gente fazer palestra, compartilha a nossa live, curte a página, espalhe para os amiguinhos, vamos divulgar aí para a gente continuar fazendo esse trabalho, se vocês gostaram. Então, por favor, gente, vamos falando aí o que vocês acharam, se a transmissão estava legal, como é que foi. Então avisa aí pra gente também que isso é importante pra gente ir trabalhando nisso, que esse aqui foi basicamente nosso teste, né, gente? Nossa estreia, então... Se vocês quiserem mais ver da Lua, por exemplo, sei lá. Bom, eu agradeço a presença de todos que assistiram, todos que fizeram perguntas, todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. E espero vê-los novamente na sexta, com a transmissão do planeta, e também no sábado para a palestra da Giovana, onde ela vai falar as demais características do planeta. Muito obrigada, pessoal, que está agradecendo. Obrigada, gente. Pessoal, Obrigada a vocês. Esperamos vocês na observação sexta-feira e na palestra. Tem mais algum recado, Natália? O Ash, Bruna, Josi? Então, o pessoal está só agradecendo. Isso. Até sexta para observação e o sábado a segunda palestra. Isso aí. Valeu, gente. Não se esqueçam de olhar para o céu. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.